Bem, estamos começando mais uma disciplina agora no livro 4, que é Teontologia. Essa disciplina faz parte da área da teologia chamada Teologia Sistemática, a área da teologia que estuda as doutrinas bíblicas. E a teontologia é a doutrina de Deus. Essa disciplina do livro 4 da matriz curricular do curso livre de formação teológica, promovido pelo CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, em convênio com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja, que também é o departamento da Escola Dominical e Educação Teológica da Igreja. Eu sou o professor George Fernandes, mestre em teologia, pastor, capelão, coordenador acadêmico e pedagógico do CETAD, que é o nosso seminário. Vamos começar essa aula acerca da doutrina de Deus, teontologia, lendo um versículo-chave que está no nosso livro texto, no início da disciplina teontologia, na página 69, aliás, página 68 do livro. Página 68 é o versículo que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33 até o 36, que diz assim a palavra de Deus: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Este versículo fala acerca da profundidade e imensidão que é a pessoa de Deus, né? Que é um ser absoluto, um ser supremo, um ser soberano, incapaz de que as pessoas possam entender a sua mente, incapaz de que as pessoas possam saber o que pensa Deus efetivamente, porque Ele é a divindade, a eternidade, Ele é o Todo-Poderoso, aquele que está acima de qualquer obra da sua criação. Por isso, a dificuldade da teologia em entender a pessoa e a obra de Deus, que é o que vamos estudar nessa disciplina aqui da teontologia. E vamos estudar na teontologia alguns aspectos sobre Deus, a natureza de Deus, a existência de Deus, os nomes de Deus, os seus atributos. Atributos são características de Deus, característica da pessoa dele, e vamos também fazer uma abordagem acerca da doutrina da Trindade, que significa a doutrina da Trindade, onde Deus é uma só pessoa. É um grande mistério da teologia, porém ele se apresenta em três pessoas diferentes, sendo uma unidade na pluralidade. Esse é o esboço, o sumário que vamos estudar nessa disciplina da teontologia. Vamos começar aqui pela natureza de Deus, que você pode nos acompanhar aí no seu livro texto, livro 4, na página 70, que é a doutrina da natureza de Deus. É parte da teontologia. O estudo da natureza de Deus deve ser abordado com muita humildade e muita reverência. Quem pode, por exemplo, com precisão, definir a natureza de Deus? Definir a sua essência, a essência dele como pessoa, de um Deus tão infinito, tão majestoso, tão grande. Não só, como lemos no texto anterior, no início dessa aula, Romanos 11:33 diz assim: não, que os caminhos de Deus, que Deus é inescrutável. Romanos 11:33 fala que quão inescrutável, né? Insondáveis e inescrutáveis são os seus caminhos, os caminhos de Deus. Então, inescrutável significa aquilo que não é escrutável, aquilo que a gente não pode entender, aquilo que você não consegue com precisão definir. É algo impenetrável, que a pessoa não tem como entrar na mente de Deus para saber a sua essência verdadeira, a sua pessoa, por ele ser Deus, por ele ser esse ser que se manifesta a nós
através dos dons, através de várias coisas, porém ele não se revela plenamente. As próprias escrituras, elas definem Deus de forma muito além do que ele verdadeiramente é, porque é impossível ao homem entender completamente a mente do Senhor, conforme a gente viu nesse texto. Porém, aquilo que precisamos saber sobre Deus e sua obra está presente nas escrituras. Aquilo que é necessário, que foi revelado a nós por ele, aquilo já está definido por ele e não tem é suficiente para que nós tenhamos uma ideia de qual é a pessoa de Deus. Como também sua natureza e seu ser ultrapassam a nossa compreensão humana, a nossa mente, nossa inteligência. Todavia, Deus nos revelou o necessário da sua natureza, como eu acabei de falar. Aquilo que é essencial para podermos servi-lo e para podermos adorá-lo. É essencialmente importante entendermos a natureza de Deus, como é revelada na Escritura, pois inúmeros conceitos de divindade são sustentados por aqueles que rejeitam o Deus da Bíblia. Ela não nos dá uma definição única e abrangente a respeito de Deus. 1 Reis diz assim: os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Em Isaías 40:12 está escrito assim: quem mediu as águas com a concha de sua mão, e tomou a medida dos céus aos palmos, e segurou numa medida o pó da terra, e numa balança pesou os montes e os altos em 2 pratos de balança. Isaías 40:12. Como pode uma frase ou parágrafo de palavras humanas descrever ou definir o seu ser, ou definir a plenitude de Deus em algumas palavras? Várias outras declarações de Deus na Bíblia, nas Escrituras, definem diversos aspectos da sua natureza, tais como assim: Deus é Espírito, em João 4:24, Deus é luz, em 1 João 1:5, Deus é amor, em 1 João 4:8, e Deus é fogo consumidor, em Hebreus 12:29. Neste estudo que estamos fazendo sobre a natureza de Deus, vamos enfocar principalmente 4 aspectos de sua natureza, dizendo que Deus é Espírito, que Deus é perfeito, que Deus é uma pessoa, que Deus é pessoal e que Deus é único. São alguns aspectos fundamentais que compreendemos a partir das Escrituras acerca da natureza de Deus. Primeira declaração: Deus é Espírito. A declaração que Deus é Espírito implica em que ele não pode ficar limitado, nem as dimensões de tempo e espaço pode contê-lo. Ele é um Deus invisível e um Deus eterno. Ninguém jamais viu Deus, o Deus que é o unigênito do Pai, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1:18. Por ser Espírito, ele pode dizer também, como disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós podemos conferir também em Mateus 18:20 e Hebreus 13:5, quando Jesus indicou que o homem precisa nascer do Espírito, a fim de entrar no reino de Deus, para que possa ter comunhão com Deus, porque ele é Espírito. João 3:5. Falando através do grande profeta Isaías e pensando na nossa limitação humana, Deus disse assim através do profeta Isaías, que está registrado em Isaías capítulo 40, dos versículos 25 a 28. Diz assim a palavra de Deus: a quem, pois, me compareis, para que eu lhe seja semelhante, diz o Santíssimo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou essas coisas? Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o número. Ele as chama a todas pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Porque dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Isaías 40, 25 a 28, que diz esse texto. O Espírito Eterno não precisa de olhos para ver a nossa necessidade, nem se fadiga em sua atividade redentora. Um problema com a representação da espiritualidade de Deus é que ele é algumas vezes representado como aparecendo em forma humana. Em alguns versículos da Bíblia, como em Gênesis 17, 18 e Josué 5, de 13 a 5, aparece aparentemente
uma representação de Deus aparecendo em forma humana. Embora Deus seja essencialmente espírito, ele, que fez todos os seres e todas as coisas, pode, por seus sábios fins, assumir qualquer forma adequada a seus propósitos. Existem vários casos em que Deus apareceu visivelmente para o homem. Na teologia, esses casos da aparição de anjos representando Deus são chamados de teofania, que é a presença de Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Por exemplo, para Abraão, a fim de assegurar-lhe o filho prometido, através de cujos descendentes todas as nações seriam abençoadas, essas aparições são chamadas teofanias, como eu falei antes. Elas, porém, não contradizem a natureza espiritual de Deus. Como é maravilhoso que o Deus Filho tenha tomado a forma humana, a fim de se tornar nosso Redentor, nosso sumo sacerdote e o nosso Rei eterno. Em João 14, 8 a 9, diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus: quem me vê a mim, vê ao Pai. Além disso, em 1 Coríntios 15, 38 a 54, Paulo declara que os seres espirituais podem ter corpos espirituais. Depois da ressurreição, Jesus passou a ter um corpo espiritual, que não estava sujeito às limitações físicas. Segundo João capítulo 20, nós percebemos isso, em que Jesus, após a ressurreição, ele tinha capacidade de se locomover em altíssima velocidade e também de transpor obstáculos, de transpor as paredes. E há alguma indicação de que ele talvez leve eternamente seu corpo espiritual às marcas do sacrifício do Calvário, porque após a ressurreição, ainda assim, ele foi tocado e mostrou as marcas para Tomé daquilo que ele havia padecido como homem. Segundo aspecto da natureza de Deus, que Deus é perfeito. Nele não há nenhum tipo de imperfeição, nenhum tipo de coisa errada. Jesus disse a seus discípulos: portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, versículo 48. É quase impossível pensar num Criador que é ao mesmo tempo justo e amoroso, santo e misericordioso, juiz eterno e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo outra coisa além de perfeito. As Escrituras afirmam isto, declarando-o como perfeito. As perfeições de Deus estão melhor definidas no estudo dos seus atributos. Quando formos lá no capítulo sobre os atributos de Deus, eu vou falar um pouco das características de Deus. Atributos são características da pessoa de Deus expressadas através da transmissão desses atributos para nós, né? A Bíblia define atributos em comunicáveis e incomunicáveis. Nós vamos chegar lá nesse capítulo de atributos de Deus e vamos tratar melhor esse tema. Outro pilar da natureza de Deus é que ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é uma aparência, ele é pessoal. Ele é um ser pessoal. É aquele que tem consciência de si mesmo, possui intelecto, sentimentos e vontade. Em nossos dias, alguns creem de forma superficial num Deus impessoal, algo como um princípio de vida que pode ser chamado de natureza. Tal Deus não responde às orações nem se desagrada com os atos pecaminosos. Ele é apenas o próprio universo, inclusive as leis do universo regem esse Deus. Um Deus com letra minúscula, assim impessoal, não pode confrontar nosso egoísmo, mas também não nos pode ajudar quando nossos problemas são maiores do que possamos resolver sozinhos. O Deus das Sagradas Escrituras é um Deus pessoal, que se mantém à parte do universo como seu Criador, mas que ao mesmo tempo é um Deus que habita dentro da sua criação e cuida dela como um Pai Celestial. A personalidade de Deus é revelada no tratamento com Moisés, quando declarou o seu nome, que está registrado em Êxodo 3,14, que diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Êxodo 3,14. A seguir, em Êxodo 6, de 2 e 3, diz assim: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, Jeová, lhes serei, não lhes fui conhecido. Êxodo 6, 23. O termo hebraico Jeová ou Yahvé é derivado do verbo ser, que significa eu sou o que sou. Pode ser um tipo de interpretação do nome Jeová,
Deus Jeová é aquele que foi, que é e que será eternamente, como uma pessoa. Deus se revela aqui com um nome pessoal. Ele fala e entra em aliança com um ser inteligente. Ele responde às perguntas de Moisés como quem responde à ansiedade humana e participa da sua inquietude. Escolhe um homem para executar sua vontade de dirigir Israel como uma nação, testemunha entre as nações. Ele declara ter ouvido os gemidos do seu povo no Egito, cuja angústia lhe importava. Este é um Deus pessoal e não uma simples alma impessoal no universo. No Novo Testamento, o Filho de Deus, que era uma pessoa também, Jesus Cristo, disse: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Está registrado em João 5,26. Disso se deduz que o Pai e o Filho são o mesmo tipo de pessoa, pois deu-lhes a sua vida. O Evangelho é a mensagem de Deus para o pecador que desobedeceu a um Deus pessoal, a quem ofendeu com sua rebelião. Este pecador carrega um peso de culpa que somente uma nova relação com Deus, tornada possível pela obra redentora do Filho de Deus, irá aliviar. Como está escrito em Romanos 8,1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor não pode ser gerado por um princípio impessoal, pois é uma característica pessoal de Deus. Deus é pessoa, tá? Além dele ser espírito, além dele ser perfeito, ele é uma pessoa. Por último, a quarta característica principal da natureza de Deus é que ele é um Deus único. Não existe outros deuses, não existe outros senhores. Deus é um Deus único. A lei de Deus dada no Sinai começa com a seguinte declaração, Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um dos fatores mais condenados nas Escrituras é a adoração de inúmeros outros deuses. Deuteronômio 6,14 diz assim: não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à volta de ti. As nações adoravam muitos deuses que correspondiam às forças da natureza, deuses criados pela sua própria imaginação, representados por imagens e ídolos. Essas nações idólatras eram um espinho permanente diante dos filhos de Israel. A queda de Israel resultou de seu envolvimento constante com essas deidades da natureza. Costumava-se ensinar de forma ampla que a religião evoluiu de um animismo e politeísmo, muitos deuses naturais, para o monoteísmo, um Deus único. Evidências arqueológicas mais recentes, juntamente com a descoberta de missionários modernos, indicam que o homem era originalmente monoteísta, desde a revelação de si mesmo feita por Deus aos primeiros pais, e que as religiões das nações se corromperam cada vez mais com o passar do tempo. Por isso é muito importante que se estabeleça a unidade de Deus. Deus é único e ele não divide a glória dele com ninguém. Os aspectos principais que vimos aqui da natureza de Deus. Vamos falar um pouco sobre outro aspecto do nosso estudo acerca da obra de Deus. A Bíblia apresenta, queridos, ainda na parte da natureza de Deus, várias atribuições a Deus que a Bíblia aparenta nos mostrar, né? Atividade, descrições, atribuições, designações, comparações. As ações e características humanas são às vezes na Bíblia usadas de forma figurada para representar o ser de Deus. Então, às vezes, Deus é descrito como alguém capaz de, como fosse saber, provar, permanecer, andar, enxugar lágrimas, ouvir. É nítido em todas essas descrições, dessas designações, que ele viu face a face, os olhos, pálpebras, ouvidos, narina, boca de Deus, lábios, como se ele fosse uma pessoa. Então a Bíblia é cheia de indicativos, de designações. Ele é chamado de justo juiz, homem de guerra, arquiteto, noivo, marido, pai, médico, pastor. Então são atribuições, descrições, dizem como que ele fosse alegria, pesar, ira, amor, ódio, enfim. Várias comparações também são feitas. E Deus é comparado com águia, cordeiro, galinha, enfim.
São vários textos em toda a Bíblia que nos demonstram um Deus pessoal, um Deus que interage, que age e que faz parte daqueles que creem nele, né? E não é assim algo inerte que não tem poder para fazer nada. Então esses são alguns aspectos mais importantes que acabamos de ver sobre a natureza pessoal de Deus. Agora vamos falar um pouco acerca da existência de Deus, né? Será que podemos realmente afirmar que Deus existe? É uma pergunta que nos fazem sempre quando descobrem que a gente está fazendo um curso teológico, que a gente está estudando, né, teologia, e eles começam então a inquirir sobre isso. Em prova aí na Bíblia que Deus existe. É notável, queridos, afirmar que a Bíblia não tenta em momento nenhum provar que Deus existe. Antes de narrar o que ele fez, ela simplesmente parte de Deus, dando por líquido e certo o fato da sua existência e da sua onipotência. Na verdade, a Bíblia afirma que só o insensato, só o louco pode dizer no seu coração que não há Deus, segundo Salmo 14, versículo 1. No primeiro capítulo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia, ela começa afirmando Deus, não tenta provar, ela parte do princípio de que ele já existe. Então quando você estuda teologia, que é a área que você vai estudar Deus, sua obra, a teologia se inicia seu estudo através de duas suposições básicas. A primeira suposição é que Deus existe. Sem você crer na existência de Deus, é impossível ter fé nele, que não crer que ele exista. Para fazer teologia é preciso definir, primeiro, Deus existe, e segundo, que Deus tem se revelado através da sua palavra, através das escrituras sagradas. Primeiro, a existência de Deus declarada. A Bíblia ela declara que Deus existe. Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 4,35 diz assim: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Isaías 42,8 eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Hebreus 11,6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, quando você começa a estudar Deus na teologia, pressuposto que ele já existe, uma existência declarada, e também a existência provada. Ele existe e Deus se revela nas Escrituras através das obras da criação. Exemplo de alguns textos, Salmo 19,1, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Romanos 1, 19 a 20 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não lhe manifestou, porque as suas coisas impossíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então a pessoa não pode dizer: eu não aceitei Jesus, não aceitei Deus na minha vida, eu não creio que Deus existe, porque ele não apareceu para mim, não falou comigo no caminho de Damasco, enfim, não falou comigo diretamente. A Bíblia diz que a criação proclama a glória de Deus, né? Então, através das coisas criadas, torna certo a existência dele. É uma existência revelada através da natureza e das obras da criação. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, primeiro, o pressuposto é de que Deus existe e nós não temos a necessidade de estar tentando provar para ninguém que Deus existe. Inclusive, quando me fazem essa pergunta: pastor, o senhor é teólogo, então me prove que Deus existe na Bíblia. Eu digo para eles: não, eu vou devolver a pergunta para você. Eu não preciso provar porque eu sou teólogo, eu sou um crente e creio que Deus existe, porque Ele existe e Ele tem se revelado nas Escrituras. Você é que tem que me provar que Ele não existe. Me dê
alguns argumentos de que ele não existe. Qual é o argumento que você acha por que Deus não existe? Aí a pessoa fica sem argumento para provar, para dizer aquilo que ele diz afirmar. A não existência de Deus, a nulidade de Deus. Então, como sabemos que Deus existe? A resposta pode ser dada em duas partes. Primeiro, todas as pessoas têm uma intuição íntima de Deus, é uma coisa natural do ser humano. A segunda, temos nas provas encontradas nas escrituras da natureza que ele existe, conforme eu acabei de falar. Deus existe e tem se revelado através da sua palavra e das obras da natureza criada por ele. Todas as pessoas que em qualquer lugar têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe e de que são criaturas de Deus e de que ele é o Criador. Paulo diz que mesmo os gentios descrentes tinham conhecimento de Deus, mas não o honraram como Deus, nem lhe eram gratos, conforme nós lemos ainda há pouco na carta aos Romanos, capítulo 1. Essas pessoas não serão indesculpáveis, porque as obras da criação testificam a existência de Deus. Na vida do cristão, esta íntima consciência de Deus se torna mais forte e mais distinta ainda. Além da consciência íntima de Deus, que dá claro testemunho do fato de que ele existe, encontramos claras evidências da sua existência nas escrituras da natureza, conforme falamos. As provas de que Deus existe se encontram logicamente disseminadas por toda a Bíblia. De fato, a Bíblia sempre pressupõe que Deus existe. Além das provas encontradas na existência dos seres humanos, há outras excelentes evidências na natureza. Quem olha para o céu, de dia ou de noite, vê o céu, a lua e as estrelas, o firmamento e as nuvens, todos declarando continuamente pela sua existência, beleza e grandeza, que foi um Criador poderoso e sábio, quem os fez e os sustém na sua ordem. As provas tradicionais da existência de Deus, arquitetadas por filósofos cristãos e alguns não cristãos, de várias épocas da história, são, de fato, tentativas de analisar as evidências, especialmente as evidências da natureza, de modos extremamente cuidadosos e logicamente precisos, a fim de convencer as pessoas de que não é racional rejeitar a ideia de que Deus existe. A própria filosofia, que é um estudo do pensamento, da reflexão do homem, comprova que esse Deus ele existe, né? Durante a história, em todas as culturas do mundo, as pessoas são sempre convencidas que há uma divindade. E muitos, por não conhecer esse Deus pessoalmente, através das escrituras, nessas outras religiões, eles são convencidos pela cosmologia, pelo que eles veem na natureza, nas coisas, que existe algo superior a ele, há uma limitação humana. A complexidade do nosso planeta aponta para um desenhista, para alguém que projetou tudo isso, que intencionalmente não apenas criou o nosso universo, mas também os sustenta até hoje. A existência das coisas, dessa forma tão organizada, não foi um mero acaso. Dizer que foi uma evolução não é uma explicação adequada, porque as coisas não evoluem do nada sem que haja um design inteligente, que não haja alguém fazendo aquilo, né? Se existe um relógio, houve um relojoeiro que construiu o relógio. A noção no ser humano, até nas sociedades mais remotas possíveis, a noção de certo e errado é inerente à espécie humana. Não pode ser explicada de modo biológico. Deus não apenas se revelou no que pode ser observado na natureza e na vida humana, mas ele se mostrou especialmente e especificamente na palavra escrita de Deus, na Bíblia. Jesus é a imagem mais clara e específica de Deus, diferente de todas as outras revelações dele mesmo. Então, alguns argumentos filosóficos foram desenvolvidos por cristãos para que pudessem tentar colocar no modo filosófico de raciocínio para que as pessoas entendam. A maior parte das provas tradicionais da existência de Deus podem ser classificadas de 4 tipos importantes de argumentos filosóficos: argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento ontológico e argumento moral. Tento explicar a questão da existência de Deus. Primeiro, o argumento cosmológico considera o fato de que toda coisa conhecida no universo tem uma causa. Portanto, se pensa esse argumento: o próprio universo teve necessariamente uma causa inicial. A causa do universo tão grandioso como ele é, só pode ter sido um Deus soberano para ter construído isso tudo que existe. Segundo argumento, o argumento teleológico. Esse argumento concentra-se na evidência da harmonia, da ordem e do planejamento em todo o universo.
tudo funciona dentro de uma ordem lógica, de um planejamento impressionante. A Lua, as estrelas, a distância entre a Lua e a Terra, entre o Sol e a Terra. Se aproximar a Lua da Terra pode causar catástrofes globais, como por exemplo a elevação do nível dos mares, etc. Se 1 grau a Terra se inclinar, altera completamente a cosmologia do planeta. Então é algo que funciona em perfeita ordem, harmonia, como o universo parece ter sido planejado com esse propósito. Deve então necessariamente existir um Deus inteligente e determinado que o criou para funcionar assim. Então isso é o argumento teleológico. As coisas funcionam assim porque existe uma mente superior que organiza todas as coisas. Outro argumento, o terceiro argumento ontológico. Parte da ideia de Deus definido como um ser maior que qualquer coisa que se possa imaginar. Deus pensa que a característica da existência deve pertencer a tal ser, pois é maior existir do que não existir. Parte da ideia de que Deus é maior do que qualquer coisa que possa imaginar. Então, se existe esse Deus superior, é um ser superior que domina toda a criação, que é soberano sobre toda a criação. Isso é o argumento ontológico. Quarto argumento é o argumento moral, que diz respeito ao senso humano do que é certo e do que é errado. Os animais, a natureza não inteligente, ela não tem o discernimento do que é certo e o que é errado. Então eles fazem... É mesmo uma pessoa, um ser humano, que seja uma debilidade mental, por exemplo, ele não consegue discernir. Por isso ele está na rua, ele anda nu na rua, ele faz xixi na rua, faz a sua necessidade na rua. E para ele não tem senso nenhum do que seja certo e errado, porque ele tem um problema de sanidade mental. Assim como os animais também têm essa característica, agem por instinto. Já o ser humano, ele tem dentro de si, um ser humano perfeito, tem dentro de si esse senso do certo e do que é errado. E da necessidade da imposição da justiça acerca da sua atitude, certo ou errado. E raciocina que deve necessariamente existir um Deus, então, que seja a fonte, que controle o que é certo e o que é errado. E que vá algum dia impor a sua justiça a todas as pessoas, que vai julgar as pessoas por causa desse padrão do que é certo e do que é errado. Aqueles que fazem coisa certa receberão conforme a justiça de Deus, e aqueles que não fazem as coisas certas também receberão o juízo conforme a vontade de Deus. Esses são alguns argumentos, os 4 principais argumentos que nós vimos: cosmológico, teleológico, ontológico e argumentos morais, para tentar explicarmos às pessoas que nos perguntarem acerca da existência de Deus. Isso que eu falei para vocês está de forma bem resumida aqui na página 74 do livro texto, do livro 4 do nosso curso. Como todos esses argumentos se baseiam em fatos sobre a criação que realmente são verdadeiros, podemos dizer que todas estas provas, quando cuidadosamente formuladas, são, no sentido objetivo, provas válidas, porque avaliam corretamente as evidências e ponderam com acerto, chegando a uma conclusão verdadeira, dizendo assim: de fato, o universo realmente tem Deus como causa. Realmente há provas de um planejamento deliberado de Deus. Deus realmente existe como ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. E Ele realmente nos deu o senso do que é certo e o que é errado, e um senso de que seu juízo um dia virá sobre nós, e nós receberemos a paga do que a gente faz aqui nessa terra. Mas no outro sentido, se válido também, significa esses argumentos capaz de conseguir que todos concordem, mesmo aqueles que partem de falsos pressupostos. Então é claro que nenhuma das provas é válida, por nenhuma delas é capaz de fazer que todos aqueles que ponderam acabem concordando. Finalmente, é preciso lembrar que neste mundo pecador, Deus precisa possibilitar que nos convençamos, senão jamais acreditaríamos nele. Lemos que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:4 o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não se resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus. Então, as coisas espirituais de Deus, aquilo que Deus tem reservado para nós, só são percebidas através do Espírito Santo. Portanto, se a pessoa não tiver a sua vida transformada, não for um ser espiritual, não poderá de jeito nenhum perceber que Deus existe. É preciso que o Espírito Santo entre na vida dele e o convença do seu pecado
e ele passe a crer que Deus existe. Porque, como diz o texto de Paulo, o Deus deste século, que é Satanás, que é o consumismo, que é o secularismo, cega a mente das pessoas para que eles não consigam entender qual é o Deus verdadeiro que nós seguimos. Então, essa é a nossas primeiras aulas sobre teontologia. Nós falamos da natureza de Deus, falamos da existência de Deus e vamos parando por aqui hoje, nesse momento, para que na próxima aula a gente continue falando da doutrina de Deus. Deus os abençoe, que a gente possa continuar, que Deus dê a vocês capacidade de aprendizagem, capacidade de entenderem tudo aquilo que tem estudado nesses dias tão importantes da palavra de Deus. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima aula que a gente se encontra, tá? Deus abençoe a todos.